Eu quero agora que você instale o Docker Engine. Mas por favor, não se confunda. O Docker Engine é o Docker, tá? E ele é composto por 5 partes. E a sua arquitetura é composta pelo Docker Daemon, que é basicamente um serviço que roda em segundo plano e vai gerenciar os ciclos de vida dos containers. Ele escuta solicitações da API do Docker e vai gerenciar as imagens dos containers, as redes e os volumes. E esses volumes são basicamente a forma como o container do Docker vai dividir o disco entre o container e o host que ele está. A gente vai ter também o client do Docker, que é uma ferramenta de linha de comando que vai permitir que os usuários, ou seja, nós, façam a interação com o Docker Daemon por meio de comandos. A gente vai enviar a solicitação para o client e o cliente vai enviar uma outra solicitação para o Docker Daemon para criar, executar, parar ou gerenciar esses containers. A gente tem também o Dockerfile. Através desses Dockerfile, a gente vai criar... Esse é um arquivo de texto, tá? E aí a gente vai criar essas instruções para construir essa imagem. E o que é essa imagem? É uma imagem de container, onde a gente vai especificar o que vai ter de código, de aplicativo, dependências, configuração do container. A gente vai estar configurando o container através de uma build. E no momento que a gente der um run nessa build, a gente vai estar criando o container. Então, no momento que a gente tiver apenas a imagem, a gente tem algo estático, a gente tem algo que é apenas de leitura, a gente tem algo que foi buildado, mas que não está rodando. E no momento que a gente está com o container, esse container, ele de fato é um objeto, ele de fato está rodando usando memória, de fato ele existe com execução. Agora vamos ver como é que é esse fluxo. A gente vai ter aqui nós como usuários, a gente vai ter acesso a esse CLI, esse client, a gente vai fazer uma requisição através de um comando, por exemplo, docker run hello world, e aí esse comando ele vai acessar a daemon, que vai procurar uma imagem no nosso Docker Registry. E aí não se preocupa tanto com isso, a gente vai entendendo o que são essas coisas, como o Docker Registry, por exemplo, e aí ele vai ver se a imagem está aqui no nosso PC. E aí, se ele tiver encontrado, ele vai rodar essa imagem, ele vai criar o container. E se por acaso essa imagem não tiver aqui no nosso container? Não, Siri, obrigado. E aí, se essa imagem não tiver aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download dessa imagem e vai rodar o container. Agora, onde será que ele vai fazer o download dessa imagem? Existe um local muito famoso chamado Docker Hub, que é onde a gente vai hostear essas imagens públicas. Mas vamos seguir em frente aqui, que eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode pesquisar para instalar aqui o Docker. Basicamente, o, o Docker ele foi criado para sistemas Unix, ou seja, Linux e Mac, tá? Para quem não sabia até agora, o Mac ele foi criado com base na arquitetura Unix, beleza? Já o Windows, coitado, não. Então não instalem o Docker no Windows, mas eu estou usando o Windows aqui, e para quem não conhece ainda, o Windows ele tem uma VM de Linux que é chamada WSL. Então a gente vai usar o Docker no WSL, que é como eu estou usando aqui. Então a gente chega aqui e descobre como é que a gente vai usar. Vocês usam aí qualquer plataforma dessas aqui vai servir. Então é simplesmente seguir o tutorial aqui. Não vou estar seguindo esse aqui, porque eu acho que isso aqui é simples o suficiente para cada um seguir aqui. A gente faz essa instalação e chega aqui no terminal do próprio Ubuntu aqui, dentro do Windows. Vocês podem ver que eu estou no Windows aqui, porque eu tenho PowerShell. E a gente vai dar o Docker Run aqui, Hello World. E vocês vão ver que
eu já tinha essa imagem aqui porque ele já foi diretamente dando o hello from Docker aqui, que é a própria imagem do Docker aqui. Agora vamos ver aqui o Docker Hub. O próprio Docker Hub aqui, ele é o Docker Registry que está online com várias imagens públicas aqui. Esse é o meu perfil. A gente pode explorar aqui para ver várias imagens aqui, imagens oficiais, imagens verificadas com publishers oficiais aqui, etc. Tem várias coisas legais aqui para a gente ir aprendendo como usar. Então aqui eu tenho o nosso Python App, que é uma imagem de container que eu criei só para fazer um teste. Basicamente é uma imagem que vai criar um servidor web em Python muito simples para dar um Hello World em Python na tela para gente. E o que vai acontecer? Acho que é mais fácil a gente mostrar o que vai acontecer. Bora lá. Vamos para nossa tela preta aqui. Vamos dar um Docker Run aqui. E a gente, só lembrando aqui, a gente não precisa entender o que tem no código do Python aqui, só se a gente quiser ir bem além, quais tipos de testes a gente quer fazer e por aí vai. Nesse momento, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente não precisa nem saber o que está no Dockerfile, a gente não precisa saber o que está no .py aqui, por exemplo. Então, a gente vai dar um Docker Run aqui na porta 9555. Por que essa porta 9555? Isso a gente precisa saber. Isso, no momento que a gente for, sei lá, o SRE, o DevOps Engineer, a gente precisa perguntar para o Dev, olha, qual foi a porta que você colocou aí nos seus testes ou no seu arquivo aí .py. Porque a gente precisa levantar o aplicativo em alguma porta para a gente poder testar. E aí a gente precisa abrir essa porta, porque antes dos dois pontos e depois dos dois pontos, a gente está dizendo o seguinte aqui. Aqui a gente está dizendo essa comunicação aqui entre o nosso host e o Docker. Então a gente vai estar criando um container aqui, que por enquanto a gente não tem um container, a gente só tem uma imagem. Então a gente vai estar levantando um container e a gente vai estar fazendo essa comunicação entre a porta do container e a porta do host. E aí não precisa ser a mesma porta, mas vai diminuir bastante a confusão na nossa cabeça se a gente colocar a mesma porta. Então a gente dá um run aqui e a gente vai ver que a imagem ela não foi encontrada localmente, por isso que ela foi feita aí o pooling, o download da imagem, mas algumas partes da imagem até que foram encontradas aí localmente. Então por isso que o ambiente aí foi levantado bem rápido. E isso é uma coisa muito boa, inclusive, no Docker, porque a gente consegue ter camadas aqui. Então, são camadas diferentes, inclusive a gente consegue otimizar o nosso deploy muito por causa desse estilo de camadas no Docker. Mas vamos seguir aqui. Vamos fazer o nosso teste aqui, porque ele já está aberto aqui. Vamos pegar nossa URL aqui e ver que funcionou. Então, bora dar uns F5 aqui para ver se o nosso ambiente está online. Beleza, está online. Ele continua funcionando. E aí a gente vai ver que, inclusive, aqui está dando uns gets aqui com HTTP 1.1, status code 200. Beleza, então está funcionando. Agora a gente consegue observar aqui que a gente prendeu o nosso terminal. A gente vai ver futuramente como é que a gente faz para não prender o nosso terminal e deixar em segundo plano, rodando Docker e tal. Mas uma coisa a gente pode observar que é o seguinte. Esse container, no momento aqui, ele está rodando. Se a gente der um Ctrl C aqui, a gente vai ter matado o container e ele não vai estar mais rodando. Porém, se a gente der um Docker PS aqui, ele não está mais rodando aqui, mas ele vai existir. E ele deu a mensagem de erro aqui. Opa! Acho que deu um bug aqui visual. De que ele saiu aqui alguns segundos atrás. Que é basicamente assim, o Docker PS, a forma como a gente está chamando a CLI, para mostrar tudo que está rodando,
E aqui é basicamente tudo que existe de container. Então, o que está rodando, o que deixou de rodar, o que está com problema. Então, é basicamente essas formas aí que a gente tem de ver o que tem de container na nossa máquina. Então, para esse vídeo aqui, o que eu queria trazer é isso. Então, pode aguardar novos conteúdos aí no próximo vídeo, um pouco mais a fundo. E vamos lá, até a próxima. Valeu!